Então, olá pessoal, dentro da nossa disciplina de ciências, aí com vocês, né, alunos do 5º ano, eu, professor Wellington, na Escola Rural Municipal Santo Antônio, eu estarei realizando esse vídeo, fazendo a explicação sobre o sistema digestório para vocês, certo? Essa explicação que eu farei para vocês, ela é a explicação referente à apostila, tá? Aquela parte do resuminho que eu coloquei na apostila de vocês, que vocês fizeram o estudo na aula passada. Eu achei que ficou talvez um pouco meio vago, notei ali pelas atividades, que talvez alguns não entenderam corretamente. Por isso, então, vamos assistir esse vídeo, prestando bastante atenção, certo? O professor se dedicou bastante para fazer esse vídeo para vocês, então é necessário que vocês se dediquem para estudar. Prestem atenção e, se tiverem dúvidas, chamem o professor. Então, o nosso conteúdo que nós estamos trabalhando é o sistema digestório, é a explicação, então, como eu falei, da apostila sobre a disciplina de ciências. Então, vamos lá. Então, o sistema digestório, ele é responsável por quê? Responsável pelo quê? Qual a sua função? Então, ele é responsável por garantir a quebra de alimento em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. Ou seja, nesse pedaço aí, nesse trechinho lá do texto, a gente tem o essencial sobre o sistema digestório, sua função. Então, ele garante a quebra de alimento e a absorção dos nutrientes. Vocês já pensaram se a gente fosse comer os alimentos do tamanho que eles são? Por exemplo, se fosse comer uma banana exatamente do tamanho que ela fosse, que ela é, né? Sem fazer a mastigação, porque a boca também é um órgão pertencente ao sistema digestório. Então, se você fosse comer uma banana inteira, não tentem isso, mas se você fosse fazer isso, você poderia se engasgar, se afogar, vir até a morte, né? Que a gente sabe que são coisas recorrentes de afogações, né? Então, se tornaria difícil a existência humana. Além de garantir essa quebra, então, faz-se a absorção dos nutrientes. Então, a gente vem há um bom tempo, vocês recebem as informações na escola que temos que nos alimentar de forma saudável. Mas como que ocorre a retirada dos nutrientes e das vitaminas desses alimentos no nosso corpo? Então, é através do sistema digestório que são absorvidas, certo? Então, vamos começar o trajeto que o alimento faz através do nosso corpo até o seu final, que é a formação das fezes. Então, o alimento começa lá na boca, onde o alimento é rasgado e triturado pelos dentes. Então, nossos dentes rasgam e trituram o alimento. Com a ajuda da língua, ele é misturado com saliva. Então, sabemos que a nossa boca produz saliva. Então, a boca, com seus órgãos, suas partes, os dentes e a língua, faz a trituração e a absorção ali, a misturação com saliva, ok? Para facilitar a digestão. Em seguida, o bolo alimentar segue da boca para a faringe, tá? A faringe, então, ali na região da nossa garganta. E da faringe para o esôfago, sendo levado por meio de movimentos peristálticos até o estômago, tá? Então, há movimentos que ocorrem no nosso corpo que fazem com que esse alimento vá descendo. Então, nessa parte que eu estou comentando com vocês, nosso alimento já está passando pelo nosso peito, tá? Então, ele seguiu da boca para a faringe, ali na região da garganta, desce para o esôfago, um pouquinho mais para baixo. Então, é levado por esses movimentos. Então, o nosso corpo, dentro de nós, a gente sabe que o coração, por exemplo, faz movimentos. Então, agora temos outra informação, que no nosso sistema digestório, o canal digestório que os alimentos percorrem, também faz movimentos, tá? Então, vocês podem se perguntar, como que o alimento chega na minha boca, no meu estômago? Por movimentos, certo? Que o nosso corpo faz para facilitar a alimentação. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico e passa a ser chamado de quimo. Então, nós temos no nosso estômago, na nossa barriga, órgãos que têm funções de produzir, por exemplo, sucos gástricos. Esses sucos gástricos, eles vão entrar em ação no nosso alimento,
no alimento que já está na nossa barriga, transformando ele, certo? Essa transformação que vai gerar no alimento vai fazer com que o alimento passe a ser chamado de quimo, tá? Então, o alimento da nossa boca até o nosso estômago é chamado alimento e a partir do momento que tem contato com o suco gástrico passa a ser chamado de quimo. Do estômago, o quimo ele segue para o intestino delgado. Olhem lá na apostila de vocês, se vocês tiverem ela aí, olhem aonde fica o intestino delgado ou no livro de vocês. Então, no intestino delgado, ele sofrerá a ação do suco pancreático, produzido no pâncreas, da bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado. Então, ele passa por processos pelo suco pancreático, por processos liberados da bile e por secreções produzidas pelo próprio intestino. Bile, pessoal, ela é um dos nossos órgãos, certo? Podem olhar lá no livro que acredito que tenha. Caso não tenha, procurem na internet que vocês vão achar o que é a bile. No intestino delgado, além de grande parte do processo da digestão, ocorre também a absorção de nutrientes. Então, aí no nosso intestino delgado vai ocorrer boa parte dessa absorção de nutrientes essenciais para a nossa existência, essenciais para a nossa vida. No intestino grosso formam-se as fezes. Então, do intestino delgado passa ao intestino grosso. São órgãos diferentes. Lá são formadas as fezes e essas fezes são eliminadas pelo ânus, certo? Então, a gente vê um trajeto da alimentação que começa na boca, termina no ânus e propicia a nós uma absorção, uma rica absorção dos nutrientes. Faz-se necessário que esses alimentos que a gente ingere sejam alimentos saudáveis, porque se você não ingerir alimentos saudáveis, da mesma forma, o seu corpo humano, o seu sistema digestório fará absorção. Mas se esse alimento não for saudável, ele vai absorver o quê? Não vai absorver nutrientes, vai absorver compostos que não são bons para o nosso corpo humano. Então, cuidem da alimentação de vocês. Em outras aulas, nós vamos comentar sobre a alimentação, mas já vão se atentando aí, certo? Então, agora as atividades. Vocês vão realizar as atividades no livro de ciências de vocês. Lá na apostila está dizendo bem certinho, ok? Está dizendo as páginas, está dizendo as atividades que vocês devem fazer. E depois tem, se não me engano, 3 atividades na apostila para vocês realizarem, ok? Boa aula para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Me chamem, podem me chamar no grupo, podem me chamar no privado, mas não deixem de tirar suas dúvidas. Boa aula!